Tema de hoje, Ele nos libertou. Vamos falar juntos o tema? Ele nos libertou. Vamos falar mais forte? Ele nos libertou. Eu quero ler com vocês o texto de Êxodo, capítulo 1, de 8 a 14, que narra a saída do povo do Egito e como isso se deu. Vamos ler. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramessés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. Já fazem alguns anos em que a princesa regente no nosso país, Princesa Isabel, decretou a proibição da escravatura, a Lei Áurea, e aparentemente estamos livres da escravatura no país desde então. O tráfico de pessoas já havia sido proibido antes disso. Mas é vergonhoso saber que o Brasil foi o último país da América Latina a aderir a isto. O último país no mundo a ter aderido à abolição foi a Mauritânia, não muito tempo atrás. Mas as atrocidades desse período de escravidão é uma marca no nosso país. Segunda-feira passada, em muitas cidades do país foi decretado um feriado para que nós nos lembremos dessa situação e passamos a nos conscientizar, por isso o Dia da Consciência Negra, de conscientizar da liberdade e dos direitos iguais que os negros têm que ter na nossa nação. Há muito tempo atrás, quando esse povo começou a perceber que era possível construir-se uma sociedade alternativa, alguns fugiram de suas senzalas no estado que hoje nós chamamos de Alagoas, e fugindo para uma região montanhosa que tem vales e tudo mais, e aí vem um lugar assim cheio de palmeiras naquele lugar, região dos Palmares, onde ali começaram a fazer um povoado. E esse povoado era interessante, eram negros fugitivos, mas não foram só os negros, índios também. Afinal de contas, os índios eram muito perseguidos e alguns mortos, e tentaram escravizar os índios primeiro, que foram isso foi feito pelos bandeirantes. Não somente eles, mas também os filhos de europeus pobres que habitavam na nossa nação e que tinham que fazer trabalho semi-escravo, também perceberam que indo para esta região eles teriam terra, cultivo, direito. Mestiços também foram para lá. E essa foi a chamada República dos Palmares, que aconteceu no nosso país, um país dentro de outro, num período grande do final de 1500 até o final de 1600, onde ali cada um tinha direito à terra, cada um poderia plantar, se organizaram, fizeram vilarejos, se eu não me engano, eram 11, eram as maiores cidadelas que eles mesmos criaram. O lugar era muito grande, 350 metros, 1000 metros quadrados, onde aquele povo, aliás, 350 mil metros de norte a sul, que eles podiam ter ali o seu espaço, suas terras, sua organização pessoal.
Ali foi chamado o Quilombo dos Palmares. Quilombo significa povoação, união. Eles tinham suas festas, eles mesmos elegeram seus líderes, a sociedade era completamente participativa, os líderes tinham pouca autoridade, eram apenas pessoas de organização, trabalhavam como qualquer outro. Estes criaram ali a sua capital, chamada Macaco, chegou a ter 8.000 habitantes somente ali na capital, mais de 20.000 pessoas, eu li em outro lugar, mais de 30.000 pessoas chegaram a povoar Palmares. Num período em que o Brasil começou, alguns portugueses tentaram, juntamente os senhores de engenho portugueses, os brancos, vamos chamar assim, tentaram por diversas vezes invadir Palmares e resgatar novamente os ex-escravos que ali estavam. Foram derrotados. Eles eram muito organizados. A coroa de Portugal não conseguiu apoiar muito o trabalho contra Palmares, porque eles estavam com outro problema no Brasil. Os holandeses estavam invadindo o Nordeste brasileiro, a costa toda brasileira, acima da Bahia em diante, era toda dominada pelos holandeses. Os holandeses eram tão ruins quanto os portugueses. Escravizavam também e estavam todos em busca de dinheiro. Ainda que os holandeses trouxessem para cá um pouco mais de arte, música, um homem genial como foi Nassau, por exemplo, mas isso não era suficiente, eram tão ruins quanto. Estavam em busca de dinheiro, do ouro branco, que era o açúcar. Aquilo dava muito dinheiro e precisavam de mão de obra, e a mão de obra era mão de obra escrava. Passado um tempo, depois que os portugueses conseguiram expulsar os holandeses do Brasil, voltaram-se para tentar destruir esta comunidade que havia surgido. Parentes de um de seus líderes, Gangazumba, acabaram sendo aprisionados e os portugueses negociaram com aquele líder a soltura deles em troca de algo. A proposta deles era o seguinte: olha, quem nasceu em Palmares é livre, mas todos os outros que não nasceram, que fugiram, têm que voltar a ser escravos. Gangazumba aceitou para poder libertar os seus parentes. Os demais acharam aquilo horrível. Aliás, um líder que havia entre eles, chamado Zumbi, ou conhecido depois como Zumbi dos Palmares, foi o que mais levantou a sua voz, organizando o povo, não só para isso, que eles falaram: nós não só não vamos devolver essas pessoas para serem escravos, como nós também queremos que todos os demais escravos sejam livres. Como não houve acordo, guerras começaram a ser travadas entre os senhores do engenho, os portugueses juntos, e contra o povo palmarino, que era muito bem organizado. Zumbi era muito treinado para isso. Ele era um homem muito inteligente, nunca foi escravo, ele nasceu lá em Palmares, havia sido capturado quando era bebê, e dado para um padre, foi um padre que o criou, ensinou para ele latim, francês, se eu não me engano, aprendeu algumas outras técnicas. Quando ele já era um adolescente, ele falou: não, lá é minha terra, fugiu e voltou para Palmares. Mas ele era muito forte, muito ágil, muito hábil, ele vinha de uma tribo também, que era de guerreiros, então, por isso o nome dele Zumbi, que significa fantasma na tradução, mas que dentro da língua deles dá uma ideia de um guerreiro muito poderoso. Essa era a ideia dele. E então aquele povo, através de Zumbi, eles tinham a seguinte ideia: se propagar ainda mais em todos os engenhos que estes escravos poderiam fugir e que seriam muito bem acolhidos lá em Palmares. Quando viram que não tinham forças contra eles, contrataram alguns mercenários. Sabe o que é mercenário? Mercenário é aquela pessoa que por dinheiro faz qualquer coisa. Mata, rouba, ataca, guerreia. Mercenários geralmente são esses guerreiros de aluguel. Aqui no Brasil eles têm um outro nome, e eu não sei porque esse nome é tão celebrado no nosso país. Eu tenho vergonha
principalmente de nós paulistas, que temos rodovia com esses nomes, nós temos avenida com esses nomes, chamados bandeirantes. Quando eu estava na escola, a gente estudava sobre os bandeirantes, eles abriram caminhos para o Brasil, eles ajudaram o progresso do Brasil, eles eram mercenários, diabo em forma de gente, massacravam o povo, principalmente os índios, matavam os índios, espoliavam todas as suas aldeias, e agora esses mercenários paulistas haviam sido contratados para atacarem Palmares. Como eles eram muito mais bem armados e muito mais bem preparados, prepararam um ataque daqueles, não conseguiram nenhum, não conseguiram no segundo, no terceiro, finalmente fizeram um grande ataque, mais de 9.000 soldados, com canhões e tudo mais, atacaram Macacos, e ali, Macaco é o nome da cidade, e ali derrotaram os palmarinos, muitos deles fugiram, e Zumbi foi um deles, conseguiu fugir para as montanhas, se reorganizou com o seu exército e iam preparar um contra-ataque. Alguns dos seus grandes amigos foram capturados e, sob tortura, denunciaram o lugar onde ele estava escondido. Foram até lá e, no dia 20 de novembro de 1695, mataram Zumbi dos Palmares, deixando o povo sem uma liderança e, finalmente, retomaram aquelas terras, e as terras de Palmares, que fica entre Pernambuco e Alagoas, foram divididas entre os senhores de engenho, aqueles que financiaram tudo isso, e aquele massacre enorme, que talvez mais de 20.000 pessoas tenham morrido ali, foi mais uma das páginas vergonhosas da nossa nação. Qual a relação disso com o povo de Israel? O povo de Israel também era escravo. O sistema do Egito, ele usava outro tipo de força. Enquanto a escravatura aqui no nosso país, ela era feita na base de armas, havia uma outra arma muito mais poderosa do que essa, que era a arma dos egípcios. Sabe qual era? Mentalidade. Religião. Os egípcios controlavam o seu povo da seguinte forma: os deuses se encarnaram num homem, este homem é a encarnação dos deuses, ele representa os deuses na terra, na verdade ele é Deus em forma de gente, encarnado, seu nome é Faraó. Faraó era um título dessa encarnação. Este homem dominava o povo, que quem ousaria ir contra Deus? Ele se considerava dono de tudo e de todos, as terras eram dele, o povo também era dele, e o que ele mandava todo mundo obedecia. Então não tinha como você se rebelar, sendo que a nação inteira pensava que você tinha que obedecer a Faraó. Se você não obedecesse, qualquer um ao seu lado te mataria. Aquelas terras começavam a ter muitas secas. Se você pegar aquela terra, principalmente entre o Egito e a Mesopotâmia lá em cima, na Mesopotâmia você tem o Tigre e o Eufrates, no Egito você tem o Nilo. Nesse intervalo aqui, que é a Palestina ou a Canaã, você tem uma terra que os rios, em época de verão, por exemplo, secavam. E quando não tinham chuvas no inverno, aí era um grande problema para a colheita, para a plantação, e esse povo, no desespero e na fome, buscavam refúgio no Egito. Muita gente migrou para o Egito, muita gente. Muitos povos migraram para lá. A Bíblia Sagrada, para facilitar, contar a história do povo, conta como se fosse uma só família que foi para o Egito, se multiplicou e voltou para a Terra Prometida, mas nós sabemos pelos próprios textos da Bíblia Sagrada que o Êxodo é uma das junções que teve de povos para formar o povo de Israel no futuro. Nesta que nós conhecemos, que é este Êxodo através de Moisés, o que aconteceu é que o faraó do Egito, ele recrutava para suas construções por valores ínfimos, praticamente dando-lhes apenas o que comer e abusando assim do poder. Ele contratava esse povo para suas construções. E eram cruéis nisso, muito cruéis.
Esse povo sofrido, sem direito à terra, sem direito a nada, apenas vivendo de escravo, por assim dizer, precisava agora sair dessa situação. Esse povo começa a clamar por algo diferente, clamar por liberdade, clamar por direito, clamar por dignidade. E a Bíblia diz que o Deus dos céus ouviu a sua oração. Esse Deus que passa a se revelar para eles, ele se revela como aquele Deus que é contra todo tipo de opressão, o Deus libertador, o Deus que os protegeria, o Deus que os guardaria e o Deus que os levaria para uma terra que havia sido prometido para os seus antepassados. Muito tempo antes, um homem também migrante, pastoril, saindo das regiões da Caldeia, ele desce para aquela região de Canaã, e Deus diz algo ali para ele: em você serão abençoadas todas as famílias. A gente decorou assim, né? Todas as famílias da terra. A palavra terra ali não é terra, planeta terra, é roça. Todas as famílias da roça serão abençoadas por você. Ou seja, na nação que eu vou criar, uma nação justa, uma nação de direitos, de igualdade, vai ter espaço para o povo pobre, para aquele povo que todo mundo abusa dele. Esse povo vai ser abençoado através da sua descendência, Abraão. Chegou o tempo. Esse agora era o tempo desse povo sair da opressão e construir a sua terra e o seu espaço. Nós já conhecemos a história do Êxodo. Na história do Êxodo, Deus escuta o clamor do povo e através desse líder, profeta, Moisés, começa a trazer para eles revelações acerca de Deus, palavras acerca de Deus, convida esse povo para sair daquele lugar. Esse povo não encontraria forças para resistir o Egito e sair de lá, se não fosse através de um Deus tão poderoso como o Deus que eles estavam conhecendo. Era o Deus dos seus pais, mas que eles não conheciam mais. Esse Deus revela a eles com milagres, as pragas do Egito. E então, finalmente com a morte dos primogênitos, começa o Êxodo. Êxodo é saída, a saída desse povo do Egito. Uma migração enorme de gente sai do Egito para a Palestina nesse momento, e o texto bíblico em Êxodo, capítulo 12, nos narra um pouco esse momento. Veja comigo. Os israelitas foram de Ramsés até Sucote. Havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles. Além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Você nota que todo mundo era aceito. Gente de nação diferente, de povos diferentes, provavelmente de cor de pele diferente. Gente que estava oprimida agora se unia em torno deste ideal pregado por esse Deus que eles estavam começando a conhecer. Os profetas no futuro lembram sempre este êxodo para lembrar aquela nação de Israel o tempo todo: vocês são uma nação livre. Foram isso que aconteceu na época de Salomão, quando Salomão começou a escravizar os próprios israelitas para suas construções. É isso que aconteceu ao longo da história de Israel, e Deus levanta profetas como Jeremias, por exemplo, como Amós no Reino do Norte, como Oséias e tantos outros profetas, Sofonias, denunciando esse abuso de autoridade do governo, fazendo o povo trabalhar para si enquanto o governo se enriquecia. E eles lembravam: nós fomos escravos no Egito, nós éramos isso no passado, viemos para cá para repetir essa história. Então, com a saída do povo do Egito, essa saída se torna uma guerra, mas uma guerra entre deuses. O Deus Todo-Poderoso, Deus dos céus, Criador dos céus e da terra, Ele é um Deus que Ele não aceita opressão, não aceita injustiça,
e estava agora a favor do pobre e do oprimido, enfrentando a maior potência na época. Como o Egito se declarava a sede dos deuses, tendo Deus encarnado no seu grande líder. Quando o povo faz esta grande migração para o deserto, eles vêm atrás, querendo matar a todos. E aí a situação era, no mínimo, injusta. Porque um grande exército, com um aparato de guerra, um exército poderoso, um exército treinado, o próprio líder deles, o faraó, Deus na terra para eles, junto com eles, vem atrás de um povo que estava, como você viu, a pé, com mulheres e crianças, não tendo para onde fugir, porque a região onde eles estavam tinha montanha de um lado, montanha de outro, e um mar na frente. Essa situação é narrada na Bíblia Sagrada como um grande momento dramático, mas o Deus dos céus interviu. Aquilo que era para o povo de Israel algo impossível, aconteceu. O grande mar diante deles se abriu. Deus abriu o mar, fez com que o povo todo passasse a seco. E depois, quando aquele grande exército vem contra eles, ele fecha o mar e todos morrem ali. O povo sai de uma situação de exploração, debaixo da maior potência do mundo da época, vai para a sua terra, quer dar início à história de um novo povo, com novos conceitos, onde aquela promessa ao patriarca que seriam abençoados, todas as famílias da roça seriam cumpridas. Os injustiçados teriam direito, a vida seria comunitária, o culto a Deus seria parte do dia a dia deles. O que significa isso para nós hoje? Essa história está registrada para mostrar a base daquela nação. Aquela nação é a base do que nós entendemos hoje como igreja. O que é a igreja senão o povo que antes estava preso nas garras do diabo e Deus libertou a tua vida para que você levasse uma vida livre? Agora, Deus não admite, assim como não admitia no passado, não admite hoje também, todo e qualquer tipo de opressão e de manipulação. Qualquer coisa que seja opressora, tenha certeza, Deus é contra isso. Que saibam nossos deputados, que saiba o nosso presidente da República, que essas leis que são criadas, que não visam o bem do povo pobre, que oprime o trabalhador, que oprime aquele que é contribuinte, que oprime essas pessoas, que ele saiba muito bem que o Deus dos céus está vendo e ele não passará sem juízo essa nação por oprimir os seus pobres. Nosso Deus é assim. Sabe-se lá quando que a gente vai aposentar, e um político trabalha 8 anos e é aposentado. Isso é injusto. Isso é injusto. Eles não têm coragem de mexer nesse salário deles, isso eles não têm coragem de fazer. Mas que saibam, que Faraó morre afogado no mar. Que esse sistema ainda vai ser afogado, vai. E eu espero que já nesse próximo ano, nenhum desses sem vergonhas que estiveram aí na nossa nação, esse pessoal envolvido com corrupção, nenhum deles seja eleito, sejam afogados nas urnas. Eu espero isso. Que o nosso povo aprenda a votar. Que o nosso direito seja colocado. Servir a Deus é servir um Deus que deu liberdade. É por isso que Deus não aceitava nenhum tipo de idolatria, porque qualquer outro Deus que surgisse na nação era um Deus opressor. Sabe por que num determinado período a nação de Israel ao norte preferiu Baal do que Jeová? Porque Baal beneficiava mais o rei. Baal beneficiava os direitos do rei e a autoridade do rei. Portanto, a questão não era religiosa, era política. A religião era só a fachada para enganar o povo. E Deus não admite isso.
Deus não admite que use o seu nome e o seu caráter para manipular pessoas. É por isso que ele fala, não tomarás o nome é caráter, não tomarás o nome, o caráter do teu Deus em vão. Quando fala para não tomar o nome de Deus em vão, não é que você não pode dizer, ai meu Deus do céu, não é isso, querido, não é isso. Não tomar o nome de Deus em vão é quando eu uso Deus para manipular você. Seja esse indivíduo político que em época de eleição fala que ele é um enviado de Deus, oh meu Deus do céu, né? Só esqueceu de falar que Deus que ele está falando que é, né? Porque o nosso não é. Assim como também religiosos, pastores, bispos, apóstolos, arcanjos e tudo mais, que vivem manipulando o povo em nome de Deus, obrigando você a deixar o seu dinheiro ali. Ou como tinha aqui na própria cidade de Osasco, um indivíduo mandando o povo vender o que tinha, inclusive sua casa, para ir morar lá no sítio, na fazenda deles lá, tudo mais, e você, se a sua família fosse contra, você tinha que deixar a tua família, não importava se fosse esposa, filho, você tinha que deixar tudo por amor ao reino de Deus. Reino de Deus uma ova, reino desse cara, esse indivíduo que gosta de ganhar dinheiro em cima do povo. Isso é errado, isso é corrupção. Não aceite nada que esteja querendo manipular a sua vida. A ceia do Senhor é para lembrar que Jesus morreu no nosso lugar e Ele nos libertou. Cada ceia é para nós uma festa de libertação. Texto de Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, o texto da Bíblia Sagrada diz assim, Ele nos libertou do domínio das trevas. Vamos falar juntos a primeira frase, Ele nos libertou do domínio das trevas. Mais uma vez, Ele nos libertou do domínio das trevas. Foi isso que nosso Deus fez conosco. Foi isso que Ele fez conosco. Ele te libertou daquilo que te cegava, por isso trevas. É interessante que o engano, o diabo, os seus demônios é chamado de trevas, porque isso é engano, falta de conhecimento, falta de revelação, cegueira. Deus te libertou da cegueira religiosa, Deus te libertou da cegueira intelectual, Deus te libertou da cegueira da vida. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. O êxodo representa, para o povo hebreu, uma mudança radical. Para eles o êxodo representa liberdade, libertação, representa também uma mudança de cultura. Agora não é mais a cultura do Egito que tem que ser imposta sobre nós. Nós criamos nossas danças, nossas músicas, nosso povo, nossa língua. Representa a liberdade para se pensar, posso argumentar, posso duvidar, posso perguntar. Me dá nos nervos quando eu vejo que às vezes nem dentro da igreja a gente tem essa liberdade. Eu queria que você soubesse, se você frequenta essa nossa comunidade, se você ainda não passou pela classe de novos membros comigo, eu quero te repetir isso. Aqui você tem liberdade até para pensar diferente da gente. Por favor, seja você mesmo. Seja você mesmo. Tenha liberdade. A gente é gente. Irmão é assim. Você pensa uma coisa, eu posso pensar outra, a gente é irmão do mesmo jeito. É isso. Mas muitas vezes nós transformamos o gosto pessoal em doutrina. A gente acaba vendo isso. Eu recomendo para você, não sei se você já escutou ou já assistiu, uma mensagem na nossa comunidade chamada Livre de Igrejas Controladoras. Por que eu ensinei isso para Carisma? Porque eu quero que vocês me cobrem sempre, que isso aqui nunca se torne uma igreja controladora. Você é livre. Jesus te libertou. E Ele te libertou do império das trevas, não é para você vir para o império da Carisma, é para você vir para o reino do Filho do seu amor. É para isso. Carisma é só um agente do reino de Deus. Então, muitas vezes a gente acaba colocando o nosso gosto pessoal como doutrina. Já pensou se eu colocasse aqui sobre vocês a doutrina aqui, segundo eu acho que tem que ser? Maravilha, culto só de manhã, porque à tarde nós vamos assistir o Corinthians jogar. Não é? Isso seria a minha doutrina. Meu pastor me contava uma coisa interessante, engraçada até mesmo, quando uma vez os jovens da igreja saíram e foram para uma festa de aniversário. Um deles fez aniversário. Fizeram uma festa entre eles lá. E nessa festa, brincaram tudo, mas não fizeram nada de errado, foi festa. Acontece que naquela igreja, crente não podia ter festa.
Aliás, tem igreja que você não pode cantar parabéns, né? Já percebeu isso? Já viu como alguns crentes ficam assim, principalmente na hora do bum, o pessoal fica, né? O pessoal fala, não, isso é maldição, isso, aquilo. Ai, gente, para. Nunca assistiu o Castelo Rá-Tim-Bum? Nunca assistiu? Pronto. Né? Então, e aí o povo todo foi para uma festa de aniversário e tudo mais, tal, para quê? Domingo, pastor chamou todos os jovens lá da igreja depois do culto e puxou o chicote, que nem a gente fala, né? O cajado. E aí começou a falar, e começou bravo com o pessoal e falou que eles estavam disciplinados, parte deles era do grupo de louvor, não poderiam mais tocar, porque crente não vai em festa. E aí um menino chegou assim e falou, pastor, mas Jesus não foi numa festa em Caná da Galileia? Aí o pastor, sem jeito, que ele não lembrava desse texto, né? Lembrou na hora, foi, mas não devia ter ido. Aí não dá, aí não dá. Querido, o êxodo para aquele povo significava mudança de cultura, liberdade de pensamento. Para o cristão, a cruz de Cristo é o nosso êxodo. A cruz de Cristo é a nossa libertação. A cruz representa a liberdade. A cruz significa mudança de mente, de cultura, de que eu sou livre. É assim que Deus quer que você o sirva. Por isso, 3 verdades que eu quero que você declare pela fé aqui comigo. Primeiro, Ele nos libertou do medo. Vamos falar juntos? Ele nos libertou do medo. Deus me livrou do Egito. Faraó mantinha as pessoas cativas através do medo. O medo é um sistema de manipulação. Coloca o medo, então eu controlo você. Alguns pais fazem isso dentro de casa com seus filhos. Queridos irmãos, se você é pai, se você é mãe, não controle seus filhos pelo medo. Tenha relacionamento com eles. Para de usar Deus quando você não tem coragem de ser pai. O que eu quero dizer com isso? Sabe aquela história assim? Não faz isso porque Deus não gosta. Aí Deus é que vira o carrasco e você é o bonzinho. Não é assim que se educa uma criança. Criança precisa aprender a ouvir, não. Criança precisa de limites, sim. Mas como é que você coloca limites? Fala, filho, não faça porque eu não quero que você faça. Ponto. Ponto. Deixa eu abrir um parênteses para vocês aqui e contar como é que eu aprendi isso. Eu já era pastor, da Carisma. E meu amigo Silas e Rui, estávamos em casa, os 3, orando é jogando war, e não sei se você já jogou, é um tabuleiro com peças assim, tudo mais, e era no chão que a gente estava jogando, e daqui a pouco nossos filhos eram pequenininhos, e passou assim o Dedé, meu filho mais velho, e a Natália, filha do Silas, passaram correndo e quase chutaram tudo ali, imagina. Depois de um tempo de jogo, chutar aquilo tudo, acaba o jogo, né? Imediatamente eu já tomei a frente e falei, Dedé, não faça mais isso. Toma cuidado, rapaz, quase você estraga todo o jogo aqui. Esse é o meu jeito. Aí eu vejo o Silas, aquele jeito dele, falou, não era nem Natália, chamava ela de Tai. Tai, ela, sim, papaizinho. Você quer que eu fique chateado com você? Não, papaizinho. Então, toma cuidado aqui, que a gente... Claro, papai. Eu fiquei só olhando assim para ele. Aprendi. Aprenda a ser amigo dos seus filhos. Aprenda a ser próximo dos seus filhos. E aí você vai ver que a educação tem mais a ver com relacionamento do que com regras. Deus te libertou do medo. Por isso Ele não quer que você use o medo como instrumento de manipulação. Não permita que o teu chefe manipule você por medo lá na sua empresa. Não permita que por causa do medo eles façam você trabalhar igual um escravo para alguém. Não admita isso. Você está livre do Egito, meu querido. Não permita que sequer a sua religião construa um Deus para você tão temeroso, tão amedrontador, que você passa a servir a Deus com medo de ser castigado. Aliás,
Tem pessoas que não desenham Deus dessa maneira. Não vamos. Deus é bonzinho. Então o que eles fazem? Eles criam um diabo, pior do que o diabo que existe. Criam um diabo tão temeroso, tão onipotente, tão onipresente. É verdade, porque eles falam o tempo todo, não, porque o diabo me impediu, o diabo me impediu. Tem uma pessoa uma vez chegou assim para mim e falou isso. Ela falou, Anésio, eu estou assim, porque eu vi, mas o diabo, ela falou o tempo todo do diabo. Eu falei, pera um pouquinho, nós temos quase 7 bilhões de pessoas no mundo. E você está me dizendo que aquela entidade chamada diabo, que não é onipresente, ele não consegue estar em todo lugar ao mesmo tempo, ele estava perseguindo você. Eu falei, você é o cara, hein? Você é o cara. A gente cria um diabo maior do que o que ele é. Anésio, por que você não fala tanto sobre o diabo? Porque ele não merece. Você quer ver o diabo? Você quer ver o diabo, meu querido? Olha para debaixo dos nossos pés, é lá que a Bíblia diz que ele está. Acabou. Não tem poder algum sobre nós. Não tem autoridade nenhuma sobre nós. O nosso Senhor Jesus falou, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Não sobrou nada para esse tal de diabo, acabou. A autoridade está em Jesus e está na igreja. Pare de ter medo, meu querido. Pare de ter medo de macumba, de sapo morto costurado, cabelo de cobra, sabe? Aquelas coiseiras todas. Pare de ter medo dessas coisas. Conheça mais o teu Deus. Não aceite manipulações através do medo. Não aceite essas manipulações. Existem igrejas que querem também usar a ferramenta do medo para controlar pessoas. Então tenta te controlar na base assim, olha, não faz algo errado senão Deus castiga. Como se Deus fosse um sádico. Ele é um velho rabugento sentado lá em cima com um monte de anjo comparsa dele, olhando você lá, esperando ele pecar. Vai pecar. A hora que pecar, pega o porrete, anjo, senta nele lá. Não faça essa imagem de Deus. Ele não é isso. Para com essa coisa de controle. Tem determinadas coisas que acontecem, veja bem, nós somos livres para servir a Deus. Ele só aceita serviço de liberdade. Ele nos criou livre. Você não é obrigado a nada, meu querido. Deus não te obriga nem a servi-lo, Ele te obriga. Se você quer, Ele só aceita de coração. Deus não te obriga a dar o dízimo, você sabia disso? Ah, mas não está, a lei está no Antigo Testamento, e no Novo Testamento, a gente dá tudo, porque a gente ama. A gente dá o que for necessário, porque a gente ama. Só vale dar de coração. Deus não vai te amar menos porque você não deu dízimo no mês passado, para com isso. Ah, mas a Bíblia não diz que por vossa causa repreenderei o devorador? Sim, isso falava das colheitas do Antigo Testamento e tudo mais, não está falando do Novo Testamento. No Novo Testamento fala, mal algum te alcançará. No Novo Testamento fala, aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. O maligno não vai tocar na tua vida não, meu querido. Sirva a Deus, mas sirva de coração. Quando você der para Deus, dá de coração. Anésio, você é dizimista? Sou, desde os meus 11 anos de idade, nunca falhei com Deus. Então, por que você dá? Porque eu quero. A propósito, pode perguntar minha esposa lá, a gente não dá 10% não, dá mais. Eu sei como é que é a obra de Deus, sei quanto que precisa. Nós não somos gananciosos, a gente vive muito bem com o que nós temos. Vamos abençoar, vamos dar. Dê esmolas, ajude pessoas, abençoe tua família. Um dia eu cheguei aqui na Carisma, falei sobre finanças, organização financeira, generosidade e fiz o seguinte apelo no final. Eu falei, pensa aí agora, estou falando agora, nesse salário agora, nesse agora que você tem ou que você vai receber. Separa um valor aí na tua mente agora, que você vai fazer um propósito diante de Deus de você ofertar. E todo mundo ouvindo, até achando estranho, porque eu nunca falei isso na igreja. Muito bem, fez isso? Fez, muito bem. Você vai procurar um familiar seu,
necessitado, e vai entregar para ele, e mostrar para ele o amor de Deus através da sua vida. É isso que você vai fazer. Porque é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina essa generosidade nossa também de forma horizontal. Somos livres. Nós somos livres. Ninguém, por isso que eu falo que a gente vai ofertar aqui, ninguém é obrigado a dar nesse lugar. Como é que sustenta isso aqui então? É difícil, é mesmo, porque muita gente quando sabe que não é obrigado, não dá. Folgado. É folgado mesmo, sabe o que você me lembra? Você me lembra um amigo que eu tinha, que quando a gente saía, acabava o culto, vamos sair, vamos, ele agitava todo mundo, vamos sair, tá. Imagina, solteiro é tudo duro, né? Tudo duro, mas solteiro tinha namorada, né? Solteiro com namorada é duro, não tem? O cara gasta tudo com a namorada. Acabou o culto e vamos sair, vamos comer. Chegava, tá na hora da pizza. Eu não trouxe minha carteira, folgado. Sempre ali, chupando dos outros, né? Aproveitando, né? Chupança, né? Sanguessuga. A pessoa vem abençoada, tudo mais, nunca contribui. Para de ser muquirana. Mas você não é obrigado a dar. Se você não vier para o culto, você vai para o inferno? Para. É aquela história, né? Não deu dízimo? Vai gastar tudo na farmácia. Isso é macumba. Você é livre, meu irmão. Inventaram um negócio na igreja evangélica atual chamado cobertura. Que quando você não está filiado a uma igreja debaixo de um apóstolo, você não está debaixo de cobertura. Cobertura para mim é a igreja Eternite, né? Tem umas aí que são boas. Porque isso não tem na Bíblia Sagrada. O teu cabeça não sou eu. Teu cabeça não é apóstolo. Teu cabeça não é pastor. Teu cabeça não é um patriarca. Teu cabeça é Jesus, meu querido. Você anda com Ele. Nós somos iguais. Eu não sou superior a você. Só tenho um dom de comunicação, só isso. E Deus me colocou aqui para te ensinar a palavra de Deus. Só isso. E de vez em quando ensino ruim. Entendeu? Acontece. Então, seja livre. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Ele nos libertou do domínio das trevas. Ele nos libertou da opressão da religião do Egito. Ele nos libertou da opressão da igreja evangélica. Ele nos libertou da opressão da igreja católica. Ele nos libertou da opressão do espiritismo. Qualquer religião que te oprime está contra o princípio do reino de Deus. Você é livre para servi-lo. Seja parte da igreja de Jesus, dos libertos, daquele povo que pensa, que ama a Deus, que serve a Deus não porque é obrigado, serve a Deus não por medo, serve a Deus por paixão, por amor, por causa. Por isso, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Nós estamos livres, nós estamos perdoados, estamos no reino de Deus, não estamos mais debaixo do domínio das trevas. É isso, eu não vou ser mais controlado por tudo isso por causa desse meu libertador. Segundo, Ele nos libertou da manipulação. Repete isso comigo. Ele nos libertou da manipulação. Eu não sou mais propriedade do faraó. O faraó era uma mente brilhante. Geralmente pessoas manipuladoras têm uma mente brilhante. E faraó era assim. Controlava o povo, dirigia o povo, amedrontava o povo, colocava situações que faziam esse povo, pelo medo, serem dirigidos por ele, arquitetava o controle da vida das pessoas. Cuidado para não ser manipulado. A cruz de Cristo me libertou, a cruz de Cristo me deu o Espírito Santo, e o Espírito Santo me deu o domínio próprio. Eu sou livre. E aí eu te pergunto, o que te controla? Se você tem alguma coisa que controla você em alguma área da tua vida, eu preciso te incentivar o seguinte, meu querido, corra para a cruz de Cristo. Ele criou você para ser uma pessoa livre, portanto, seja livre de tudo aquilo que te controla.
Se você, por exemplo, está começando a se envolver com as drogas e daqui a pouco você percebe que você não consegue mais ficar longe daquela coisinha que te domina, eu preciso te dizer uma coisa: há um poder maior do que a maconha, há um poder maior do que a cocaína, há um poder maior do que a LSD, há um poder maior do que a heroína. Isso se chama poder do Espírito Santo, meu querido. Injeta isso na tua veia, você vai ver o que é coisa boa. Isso é coisa boa. É isso que muda a vida da gente, muda o caráter da gente. Isso faz os nossos olhos brilharem. Isso faz diferença na nossa vida. Se você não consegue ficar livre do álcool, o álcool te domina, o álcool te deixa bêbado, o álcool te deixa sem sobriedade. Por causa disso, está destruindo os seus relacionamentos, está destruindo a tua família. Hoje é o dia de você dizer o seguinte: basta isso na minha vida, basta. Se você está estragando seus pulmões com um cigarro, ou estragando o seu estômago com tantas outras coisas que podem acabar aí com você, eu quero te dizer uma coisa: fique livre disso hoje. Pega esse maço, joga fora e fala: quem manda na minha vida sou eu, não é essa coisinha aqui que vai dominar a minha vida. Ah, pastor, se eu fumar eu vou para o inferno. Não, mas vai cheirar como se tivesse ido passado perto, assim, ó. Porque fede. Ninguém te falou isso, eu te falo: fede. É igual uma pessoa uma vez, sabe, dando carona, era coisa de trabalho, estava no trabalho, um cara fumando, falou: você se importa de fumar no seu carro? Eu falei: me importo. Ah, você é crente, né? Eu falei: não é por isso, não, é porque fede. É muito ruim. É pior que CC. É muito ruim. Fica livre, meu querido. Seja livre. Seja livre, homem ou mulher, seja livre da pornografia. Seja livre dessa maldição eletrônica, que está poluindo a tua mente, que não está deixando você amar uma pessoa como ela merece ser amada, porque você se gasta ali com a pornografia. Você não precisa disso. Desliga, foge, cai fora. Domina a tua vida. Vai ver coisa melhor. Para de ser viciado em fofoca. Para de ser viciado em mentira. Sabe o que é pecado? A palavra pecado significa errar o alvo. Pecado é quando você deveria ser uma coisa melhor e você está escolhendo a coisa pior. Fuja do que é ruim. Se você está em Cristo, você tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você tem o poder dentro de você para mudar. Eu não preciso mais viver uma vida de escravidão. Vamos falar juntos isso? Eu não preciso mais viver uma vida de escravidão. Não é só uma vida de vício que eu estou falando. Você não precisa mais ser controlado por maus pensamentos. Controle seus pensamentos. Você não precisa mais ser controlado pela sua preguiça. Controle a sua preguiça e determine as coisas que vão acontecer no seu dia. Você não precisa mais ser controlado por sentimentos de remorso, de coisas que você fez no passado. A culpa não te pertence. Jesus já levou ela lá na cruz, já perdoou. Você diz, você está livre. Você está livre do pecado, está livre da culpa. Você está livre dos maus hábitos. Controle seu temperamento. Tem gente que fala: não, eu sou estourado mesmo, eu sou assim. Você não é assim, não. Você não nasceu desse jeito. Você não nasceu desse jeito. Isso foi um padrão que você aprendeu e colocou sobre você. Se livra disso. Mude o padrão. Mude a sua mentalidade. Eu quero te dizer, você está livre do Egito, livre do faraó. Quero dizer que você está em Cristo Jesus. Você tem algo chamado libertação. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17 diz: onde está o Espírito de Deus? A liberdade. É isso. No livro de Romanos, capítulo 8, fala: a mentalidade da carne é morte, a mentalidade do Espírito é vida e paz. O que a Bíblia está dizendo? Tenha uma nova mentalidade. Tenha uma mentalidade de vida, de paz. Você precisa de uma nova mentalidade. Eu gosto do texto de Romanos 12. Transformem-se pela renovação da vossa mente. Note, Deus não disse assim: eu vou transformar você. Deus diz: transformem-se. Muda você. É você que tem que mudar. Decida você mudar. Transforme-se pela renovação da sua mente. E aí é interessante que essa palavra transformação significa uma metamorfose. Muda, meu querido. Vida nova para você.
tempo novo, mentalidade nova, renova a tua mente, pensa diferente, olha diferente, sirva a Deus de maneira diferente, cresce, amplie seu horizonte, mexa com essa coisa genial chamada mente que Deus te deu, edifique-a, põe coisa boa lá dentro, tudo que é puro, honesto, bom, agradável, nisso pensai, diz o texto da Bíblia Sagrada, enche a tua mente de coisas boas, vai treinar a tua mente a pensar de acordo com a palavra de Deus. Terceiro e último, eu jamais serei abandonado por Deus. Vamos falar isso juntos? Eu jamais serei abandonado por Deus. Entre o Egito e a terra prometida tinha um lugar chamado deserto. Com medo do deserto, pode ser que alguns não foram. Aquele medo. O mar abriu, vou, não vou, não foi. Tinha gente que reclamou quando estava no deserto, querendo voltar para a vida de escravo. Ao invés de atravessar as dificuldades temporárias do deserto e irem para uma terra prometida, quiseram parar no meio do caminho. Olha Êxodo 16:3 comigo. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Faz favor. Continua. Lá sentávamos ao redor das panelas de carne e comiam pão à vontade. Mentira! Isso deve ter acontecido uma vez ou outra. Passava fome lá. Mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Querido, muita gente quando quer uma mudança, eu estou hoje incentivando para você mudança na tua vida. Quem sabe hoje é o dia em que você vai falar, eu vou abandonar o vício hoje, eu vou mudar uma coisa hoje. E aí você sai daqui, glória a Deus, aleluia, tudo mudou na minha vida, sim e não. Porque depois vem a dificuldade. A maior dificuldade do oprimido é começar a vida em liberdade. Tem gente que fica com saudade do Egito. Eu conheci uma mulher que ela era casada com um homem que começou a se envolver tanto com drogas e ele estragou a vida da família. Além de bebida e droga, esse homem era um desregrado por causa dos entorpecentes. Batia na esposa, agredia os filhos. Essa mulher nunca teve coragem de ver os seus direitos. Lei Maria da Penha no indivíduo. Nada. Fazia nada disso. Passou por situações horríveis, como, por exemplo, bandidos chegarem na sua casa para requerer dinheiro que ele devia para eles, como ela não tinha, bateram nela. Apanhou por causa do marido, que não estava lá. Os filhos foram ameaçados de morte. Finalmente, numa batida policial, esse cara é preso e ela estava livre desse bandido, porque ele era bandido. Passado um tempo, eu a encontrei. Ela estava triste. E eu, o que foi? E ela vem falar: estou com saudade do indivíduo. Queria voltar para o Egito, a indivídua. Tem gente que não sabe experimentar a liberdade. A maior dificuldade do oprimido é começar a vida em liberdade. Ele vai se deparar com muitas dificuldades desse reinício de vida, a tal ponto que muitas vezes vai achar que é melhor voltar atrás e se acomodar à escravidão de novo, do que enfrentar as dificuldades de um início de vida de liberdade. Isso se aplica também em liberdade religiosa. Eu peguei aqui, foi isso que aconteceu aqui na Carisma, eu peguei aqui na Carisma uma família que vinha de uma situação religiosa, não vou chamar aquilo nem de igreja, porque aquilo lá é uma igreja que não é cristianismo o negócio daquele. Era uma coisa opressora, dominadora sobre a vida das pessoas, roubou dinheiro das pessoas, massacrou as pessoas com falsas promessas, controlava com ameaças e maldições aquela família toda, fez a família se separar. Foi uma coisa horrível que aconteceu na vida daquela família. Finalmente, livres daquilo, fugiram para cá. Ficaram aqui com a gente. Eu sei que muitas vezes aqui é um lugar de passagem.
A nossa comunidade, muitas vezes, nós que somos antigos aqui da Carisma, a gente apelida aqui a Carisma, de vez em quando, de caverna de Adulão. O que é caverna de Adulão? É um termo bíblico que conta de um lugar que Davi fugiu para lá, quando ele foi perseguido por Saul. E se juntou a Davi, todos endividados, amargurados, perseguidos, tudo mais. Essa turma toda aqui, ó. Correram para lá. E eu sei que alguns ficam ali de passagem. E aqui a gente abençoa quando entra, abençoa quando sai. Eu fiquei sabendo que eles iam sair, conversei com eles, vamos abençoar, para que vocês vão em paz para outro lugar e tal. Mas qual é a razão que vocês estão saindo? A pessoa falou assim, falou, pastor, sabe o que é? É que aqui é muito livre, é muito solto aqui. Eu falei, mas o que você quer? A gente quer mais doutrina. A doutrina tem. A Bíblia fala de doutrina em Tito 2. Marido amar sua mulher, você respeitar os seus pais, isso é doutrina na Bíblia Sagrada. Você ser um bom trabalhador, isso é doutrina. Não, mas a gente quer que você seja mais rígido, imponha o que você pensa. Eu falei, vou impor então o que você pensa. Vai todo mundo virar corintiano. Aí eles não quiseram. Aí vai me chamar de opressor. Meu querido, seja livre. Sirva a Deus de coração. Mas para você que está se libertando, eu tenho uma má e uma boa notícia. E eu vou começar da má notícia. A má notícia é que o faraó quer te pegar. Aqueles mesmos costumes do passado vão vir na tua mente de novo. Você se libertou do álcool, mas no final do ano agora você vai em festinha e aquele cheirinho vai passar por você assim. Você vai ficar bêbado só de sentir o cheiro. Êxodo 14, de 5 a 9, diz assim, contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido, então Faraó e seus conselheiros mudaram de ideia e disseram, o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem, perdemos nossos escravos, então Faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército, os egípcios com todos os cavalos, carros de guerra de Faraó, os cavaleiros, a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas. Gente, isso aqui ia ser um massacre. Nós estamos falando de homens, mulheres e crianças, tudo a pé, e esses homens desse jeito, com carros de guerra. Mas, meu querido, é nessa hora que você precisa confiar no teu Senhor. É nessa hora que você precisa receber aquela palavra de Deus, igual Deus disse para Josafá, falou, nessa batalha vocês não vão ter que batalhar, porque essa batalha é do Senhor. É Deus que vai guerrear para você nessa hora. Não se permita o desespero nesse momento, querido. Êxodo 14, de 11 e 12, mostra esse povo tomando decisão errada na hora do desespero. Olha só, disseram a Moisés, foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? Gente desesperada fica cínica, você percebe? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Tinha dito nada, saíram tudo atrás de Moisés, querendo a terra prometida. Mentira. Antes de ser escravos do Egito, do que morrer no deserto. Que absurdo um negócio desse. Mas tem gente que pensa assim ainda. Eu não quero essa questão de liberdade, porque eu preciso de regra na minha vida. Se eu não tiver regra na minha vida, eu desvio. Meu querido, desculpa uma coisinha. Você só não se desviou do evangelho porque pintaram um diabo muito ruim para você? Só por isso? Então você não serve a Deus por amor, você serve por medo, é isso? Se Deus chegasse assim para a gente hoje e falasse, gente, ó, mudei de ideia. Não tem mais céu, não tem inferno, não tem nada disso. Vida vai acabar aqui mesmo, tá? Ó, cada um faz o que quiser fazer. O que você faria? Ah, agora eu vou enfiar o pé na jaca. Revelou quem você é. Com toda a honestidade da minha vida, eu continuaria fazendo exatamente o que eu estou fazendo hoje, porque eu amo a Deus de tal maneira, essa vida cristã é uma coisa tão gostosa, sirvo a Deus com tanto prazer, que eu não abandonaria isso por nada, nem que se me dissessem, não tem mais céu, não tem nem inferno, a vida acaba aqui, eu serviria a Deus da mesma maneira como estou servindo até hoje, porque é bom demais servir a Deus, meu querido, é bom demais cantar para Deus. Eu não canto porque é obrigado a cantar, eu canto porque eu gosto, tanto que quando eu não gosto, eu não canto. Tem canto que eu não conheço, fico lá parado. Tem gente que fala, ô pastor, você não canta? Mas não conheço. Agora bota os meus aí para você ver. Aí eu canto. Adoro a Deus, ama a Deus. Sirva a Deus de coração, meu. Você é livre. Você é livre.
Sirva a Deus dessa maneira. Deus nunca vai te abandonar. Ele nunca vai permitir que qualquer coisa que aconteça com você, ou qualquer coisa que você faça, seja um motivo de separação entre você e Ele. Deus já tem esse pacto da parte dele. Ele fala, eu não vou deixar você. Quem aqui é pai ou mãe? Pais e mães. Você abandonaria seu filho por alguma coisa? Você abandonaria? Vamos pensar numa coisa muito terrível, assim. Muito terrível. Teu filho virou São Paulino. Mas você ama? Vai amar do mesmo jeito. Deus é fiel, cara. Se você estivesse num lugar perigoso, cheio de precipício, vamos imaginar que sua criança tivesse assim, 5, 6 anos de idade, naquela fase que sabe andar tudo mais, mas não tem agilidade. Tem precipício ali. É perigoso, é escorregadio, você está de mão dada com ele. Você por acaso soltaria a mão do seu filho naquela hora? Você diria assim, filho, eu estou indo, vem atrás. É isso que você faria? Nunca, nunca você faria isso. Se você vai proteger o teu filho dessa maneira, por que que Deus não protegeria você? Sendo que o amor dele por você é maior do que o seu pelo seu filho. O amor de você para o seu filho é condicional? Claro que não. Você vê o seu filho assim, daqui a pouco seu filho está pendurado numa árvore, quase caindo, porque ele subiu lá por sapequice mesmo. Está lá em cima da árvore, segurou, está quase caindo. Pai, me salva, pai, me segura, pai. Aí você pararia, parou aqui. Você arrumou sua cama hoje? Não arrumou? Não fez lição de casa? Se esborracha no chão. É isso que você falaria? Não. Por que então que você acha que na hora que você estiver desesperado, precisando de alguma coisa na sua vida, a hora que você for orar, Deus vai chegar assim e falar, peraí, você pecou? Pecou? Pecou. Deu seu dízimo? Não? Não deu dízimo. Você acha que Deus vai fazer isso com você? Para, meu querido. Sabe por que Deus nunca vai te abandonar? Porque Ele é teu pai. E você é filho dele. E se você fosse a única pessoa que existisse nesse mundo, ainda assim, Ele sacrificaria Jesus somente para te salvar. Porque tal é o grande amor dele para com você. Eu vou terminar, eu queria que você ficasse em pé comigo. Eu tenho 2 textos para ler, mas são rápidos. Fique em pé comigo, por favor. Judas, versículo 24. Esse Judas não é Iscariotes, não, fica tranquilo. Esse aí é o irmão de Jesus. Judas 24 diz assim: aquele que é poderoso para impedi-los de cair. Que coisa maravilhosa. Deus pode impedir você de cair. Ele pode guardar você. E Ele vai fazer isso. Tem uma segunda coisa para te falar. João capítulo 10, versículo 27 ao 30. Jesus fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, e ninguém as poderá arrancar das minhas mãos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu preciso te lembrar de uma coisa: você ouve a voz de Deus. Você sabe a voz de Deus. Você ouve a voz de Deus de diversas maneiras você ouve a voz de Deus. Sabe aquela voz que você sabe? Aquela coisa que de vez em quando você faz uma coisa errada e fala, no fundo eu sabia que eu não devia ter feito. Pô, aquele no fundo era a voz de Deus. Você sabe, você ouve. Se você se levantar pelas manhãs, orar e ler as escrituras, você vai ouvir a voz de Deus. Quando você está ouvindo uma mensagem como essa, falando da palavra de Deus, simples ou não, complicada, não importa. Mas se você está de coração aberto, você vai perceber o que nessas mensagens todas é voz de Deus para você.
Você sabe quando Deus fala com você. Às vezes estamos cantando um cântico e aquele cântico, aquela frase, aquela palavra falou com você. É Deus falando com você. Jesus disse: você é minha ovelha, você ouve a minha voz e me segue. Continuamos o texto, mais uma vez o texto para mim, por favor. Coloca o texto aqui nas telas. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Só uma coisa para você. Você sabia que você não vai ter a vida eterna? Você já tem. Você não vai ter, você já tem. A Bíblia diz: quem tem o Filho tem a vida eterna. Por isso você vai viver para sempre, porque você já nasceu de novo. Você já está vivo para sempre. Por isso você não tem que ter medo da morte. Você já está vivo. Essa é a tua vida. Tem mais. A última frase do texto: ninguém as poderá arrancar da minha mão. Ninguém vai poder te arrancar das mãos de Deus. Nem principado, nem potestade, nem qualquer poder de inimigo, nem macumba, nem feitiçaria, nem pastor, nem apóstolo, nem bispo, nem padre, nem coisa alguma nesse mundo, nem o pecado. Alguém, mas como? Porque o pecado ele já te perdoou lá na cruz, meu querido. Nem isso. Paulo diz: nem altura, nem profundidade, nem largura, nada nos afastará do amor de Cristo. O amor dele é o maior que existe. Nada vai te arrebatar das mãos de Deus. Nada vai te arrancar das mãos de Jesus. Nada vai te tirar do caminho do Senhor. Você é dele, ele vai te proteger, ele vai te guardar, ele vai estar com você. Pode ser um deserto, mas ele vai estar lá com você. Nada vai te afastar das mãos do Senhor. Tenta imaginar que tamanho é a mão do teu Deus. Nada vai te afastar das mãos do Senhor. Como diz aquela letra daquele hino antigo: que segurança, eu sou de Jesus. Amém? Louvemos o Senhor. Vamos louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor.
vocês, que vocês tenham uma semana abençoada, debaixo da graça do Senhor, e que sejamos livres em nome de Jesus. Boa semana para todos. Deus abençoe vocês.